Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos sobre empreendedorismo com um jovem de grande sucesso aqui da nossa cidade, João Pedro Silva, que é um jovem que se autodefine como um visionário inconformado com o comum. Jovem estrategista já de sucesso, comunicador, criador de conteúdos e, acima de tudo, um grande empreendedor. João Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui podendo falar um pouco sobre quem sou eu e um pouco do meu trabalho. Um dos maiores incentivos da sua carreira, dessa tua trajetória, veio quando você afirma que você veio de um lugar onde os sonhos não eram tidos pelas pessoas, ninguém acreditava em si mesmo. Como aconteceu isso? Eu venho de uma família que, de uma forma ou outra, é uma família simples. Eu venho de uma família de empreendedores também, principalmente da parte do meu pai. Ele foi dono de uma pizzaria por muitos anos aqui em Taubaté, até os problemas de prédio, depois que meu avô faleceu, e a gente saiu da prédio que era a pizzaria, e ele montou em outros lugares. Então ele sempre teve essa questão do empreender, e eu sempre estava junto com ele. Então ver ele indo, fazendo acontecer a pizzaria para sustentar a família foi algo que me motivou a empreender. Porque de uma forma ou outra, trabalhar com o digital, hoje ter 18 anos e ter uma agência de marketing é um baita empreendedorismo. E que hoje o marketing ele tem essa força. E eu venho dessa família que é simples porque, sabe aquela... A gente entra naquele assunto de crianças limitantes que tem na vida de cada pessoa. De achar que não consegue, porque não pode, porque não tem dinheiro, que nunca vai acontecer uma viagem internacional, porque nunca vai conseguir porque não tem dinheiro, não tem oportunidade. Mas nós criamos as nossas oportunidades na nossa vida. E nós temos a capacidade de reprogramar nossa mente para isso. E eu tô quebrando essa barreira na minha família, que eu acho que daqui pra frente as coisas serão diferentes das próximas gerações. Já vejo isso logo nos meus priminhos pititicos. Você falou sobre crenças limitantes, que realmente é uma pedra no sapato de muita gente em qualquer área, entendeu? E como é que se iniciou? Como que veio essa inspiração? Essa inspiração de realmente fazer acontecer veio justamente do meu pai. De ser o empreendedor da família, de ir, de fazer, de acontecer, de criar coisas novas, de ter a pizzaria, saiu da pizzaria, abriu um bar, depois do bar abriu um outro restaurante, foi de um ponto para o outro, foi criando novos empreendimentos na vida dele para fazer dar certo. Então surgiu a partir daí, que eu olhava, né, então voltando um pouco nessa história, dentro da pizzaria dele eu vendia brigadeiro. Então foi aí que surgiu começar a ter o meu próprio dinheiro. Foi disputar a gorjeta com o próprio garçom que estava lá no salão. Eu ia lá, queria atender a mesa para ter essa gorjeta, queria vender o meu mousse de maracujá, de morango ou o meu brigadeiro para essa pessoa depois que finalizasse a noite de comer pizza. Então eu sempre quis isso, ter o meu próprio dinheiro. Então surgiu aos 7 anos de idade. Quer dizer, o seu mousse de maracujá, entendeu? E seu brigadeiro foi o pontapé de início. Foi o pontapé de início para me apaixonar pelo empreendedorismo. Então, aos poucos, você foi percebendo que você realmente teria sucesso neste caminho. Sim, eu fui percebendo porque é algo que o caminho ele vai se abrindo, né? Caminho que o caminho vai se abrindo. E aí eu fui entrando nesse empreendedorismo e eu comecei a gostar. Lógico que naquela época eu não tinha tanta noção, não sabia ainda o que era, mas era algo que eu conseguia ter um dinheiro, nem que seja R$20 por semana, eu vendia, tinha lucro, eu conseguia comprar alguma coisa que eu queria. Vamos colocar aí que há 11 anos atrás as coisas eram mais baratas, né? Eram mais acessíveis, porque hoje o custo de vida aumentou muito. Mas eu comecei a ter meu próprio dinheiro e comecei a gostar disso. E aí meus pais sempre me incentivaram a ter o meu próprio dinheiro. Então aos 7 anos de idade, eu vendi doce. Aos 11 eu vendi capinha de celular. Aos 13 foi onde eu comecei a vender roupa na internet. E depois foi onde eu descobri o poder da internet, resolvi estudar. E tô chegando onde eu tô chegando por causa disso.
Por ser um jovem, veja bem, ele está hoje com 18 anos, mas isso aconteceu um pouco antes. Quais foram os principais desafios que você achou, que você encontrou? Olha, falando de hoje, na verdade de um tempo atrás, o meu desafio que eu posso falar que foi o principal mesmo foi em questão da idade. Porque o meu público que eu atendo hoje é um público que é adulto, que é mais velho. Então, antes, né, de eu fazer 18 anos, então como eu trabalho com marketing desde os meus 14, 15 anos, eu enfrentei uma certa barreira de ser jovem. Nossa, mas uma criança vai cuidar da minha rede social, uma criança vai tomar conta do meu marketing, vai tomar conta do meu negócio. Então isso foi, acho que, meu maior desafio, assim, em trabalhar com o que eu trabalho. De passar essa confiança pro jovem, pros adultos, no caso. E assim, eu já perdi cliente, deixei de atender por ele não confiar e achar que eu não vou dar conta. Então eu já tive problema com isso, até eu chegar aos meus 16 anos, fazer o processo de emancipação. Então aí eu entrei com emancipação, consegui abrir CNPJ aos 16 para o cliente conseguir me contratar. Ele ter mais segurança e confiança de ter um contrato, de eu ter um CNPJ e poder atender ele. Na realidade, a idade foi um empecilho no início, pela descrença que, de uma forma geral, o adulto, entre aspas, tinha na época. Então você, com o seu talento, você foi vencendo essa desconfiança. Sim, justamente isso. João Pedro, o que é a J Brand Strategy? A J Brand ela é uma agência de marketing que surgiu em 2022. Eu criei algo que no começo nem tinha esse nome. Eu não sabia que nome dar, então eu vendia o meu próprio nome, vendia a minha imagem, o meu próprio serviço e não tinha nome. E aí ela surgiu quando eu senti que eu deveria formalizar, deixar mais formal o meu trabalho. Porque quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu vendia pacote de vídeo. Então eu vendia vídeo dali, vídeo daqui, eu fazia a gestão das redes sociais, que tudo isso surgiu através de uma oportunidade. Que eu trabalhei em uma sorveteria dentro do Taubaté Shopping, que tem o nome de Ice Cream, e eu trabalhava lá fazendo a gestão das redes sociais deles. Então a dona me ofereceu, falou, olha, eu tenho todo o conteúdo pronto, eu só preciso que você crie os vídeos, os seus vídeos são ótimos, você tem uma criatividade excelente, eu preciso que você poste o que já tem pronto e movimente nossas redes sociais para ter mais movimento, ter mais conteúdos. E eles foram meu primeiro cliente. E eles me motivaram a continuar seguindo nessa carreira. Então foi a partir disso que surgiu a J Brand. E eu coloquei esse nome quando eu fiz o meu CNPJ aos 16 anos. Coloquei lá J Digital Marketing. Hoje eu ofereço um serviço de gestão, de mentoria, de treinamento dentro da área do empreendedorismo digital. Você afirma que a sua maior motivação é você endereçar as pessoas a acreditar em si mesmo e na sua prosperidade. Como é que você trabalha esse ponto? Hoje, muitas das vezes as pessoas elas não acreditam no potencial delas mesmas. Acha que não, aí entra as crianças novamente, acha que não é pra ela, porque até mesmo ela está muito velha no digital, acha que lá não tem o digital é muito de jovem, eu não vou atingir meu público-alvo lá dentro. Mas quantas pessoas estão dentro da internet? O Instagram tem bilhões de usuários. Se você extrair, pelo menos, bota aí 0,1% de pessoas para dentro do seu perfil para comprar o seu produto. Olha quanta possibilidade tem disso. E as pessoas elas não acreditam nelas mesmas e elas se sentem travadas na hora de gravar um vídeo, de vender o próprio serviço. Isso é procrastinar o próprio sucesso. João, uma pessoa que não acredita em si, entendeu? Ela chega com você, João, eu ouvi falar de você, do seu trabalho, eu estou com ideia de montar alguma coisa. Você, no primeiro contato, como é que você acha? No primeiro contato, o que eu faço? Eu costumo estudar o cliente. Logo na primeira reunião, eu falo que eu gosto de deixar o cliente falar. Todo mundo fala que na venda é o vendedor que tem que falar. Não. Eu sou totalmente o contrário do que as pessoas fazem e falam. Eu deixo o cliente falar. Deixa o cliente fala, conta a história dele.
Que aí eu vou extraindo informações e depois eu só crio um plano do que a gente vai fazer. E aí ele vem até mim, ele fala tudo que ele sabe, tudo que ele tem, todas as formações, os clientes que ele atende, e eu estruturo isso. Para quem ainda não tem um produto, a gente estrutura uma esteira do que a gente pode vender. Hoje a maioria das pessoas que chegam até mim, elas chegam já com uma esteira pronta, mas não posicionada no digital. E aí onde eu trabalho é vender e mostrar essa esteira para as pessoas dentro das redes sociais. Porque você pode ser um médico, mas dentro da sua esteira você tem o seu método, você tem a sua consulta, você tem um programa de acompanhamento que tem por 6 meses, você tem aí 3 produtos na sua esteira. E aí a gente precisa comunicar essa esteira para dentro das redes sociais, trabalhando as dores e os desejos. Mas também precisa estar dentro da questão do consumo, do que as pessoas estão consumindo. Então o que você vende está se comunicando com a pessoa certa do seu público-alvo? Esteira, eu gostaria que você explicasse melhor, que você falou agora várias vezes. A esteira de produtos, vamos pensar ali em como que eu posso trazer visualmente para vocês. Vamos imaginar que nós temos aqui na frente, tem uma mesa. Aqui na mesa tem 4 produtos. Cada produto é o que você vende. Então, esse daqui é o seu produto de entrada, que ele tem um custo mais barato, que pode ser uma sessão, uma consulta, ou se você vende produto, pode ser o seu produto mais barato, uma degustação para a pessoa ter um pequeno acesso a você. O segundo produto é um produto ali de médio ticket, então é um produto acessível, mas nem tanto, é mais para qualificar as pessoas. Então ali você tem uma entrega a mais de você para as pessoas. No terceiro produto ali você vende algo um pouco mais de alto valor, um high ticket, então tem um ticket mais alto para as pessoas terem acesso a mais tempo a você. Um produto diferente, um outro produto, um quarto produto que pode ser algo que é muito mais profundo, que é um high ticket bem mais alto, que a pessoa tem acesso a você há um ano. Então é você estruturar o que você vende, se é serviço, em 3, 4 que você quer focar que venda mais. Isso é esteira, é definir aquilo que você quer vender como foco. Porque o que a gente foca a nossa energia expande. João, chega uma pessoa com você, ou um homem ou uma mulher, que já fala, João, me falaram sobre o seu trabalho, eu estou com umas ideias definidas, entendeu? Então você marca com ele. Quando você encontra no primeiro contato e você percebe que aquele caso que ele está pensando em vender não é a praia dele, como é que você age? Aí, quando a pessoa já chega pra falar isso pra mim, eu sou bem, bem expressivo, então eu já faço uma cara tipo, ai, você tem certeza? E aí eu olho assim, aí eu sou bem expressivo, não adianta, sou muito expressivo. Então, se a pessoa já traz alguma informação que eu estranho, eu já faço uma cara de estranhamento, sabe? Desânimo. Já faço, não vai vender isso. E eu já falo, olha, tudo bem, você quer vender isso? Tá, mas vamos criar a comunicação desse produto? Uma forma diferente de mostrar ele para as pessoas? Aqui nos bastidores, perfeito, a gente pode vender o curso de comunicação. Colocando esse exemplo do curso de comunicação. Mas, para as pessoas, a gente pode vender um método. A gente pode vender para a pessoa uma mentoria que ela vai destravar e conquistar uma audiência maior com 7 ferramentas de comunicação, por exemplo. Então a gente pega o que essa pessoa tem de ideia de produto, só transforma e faz uma comunicação para esse produto para vender ele. Porque não adianta você ter um produto e... eu tenho essa caneca aqui e vou vender ela. Tá, mas que história essa caneca conta? O que é essa caneca? De que material ela foi feita? O que eu posso colocar aqui dentro? Chá, água, café? Qual é a utilidade dela? Isso que a gente faz com todos os produtos. É mostrar a utilidade dele e contar histórias. João, quem te procura mais, homem ou mulher? O meu público, ele é... Vamos colocar aí 90% feminino. A maioria das pessoas que buscam pelo meu trabalho são as mulheres. Principalmente da área de bem-estar, saúde, mentalidade. Então tem bastante cliente terapeuta, bastante cliente médica também, nutricionista. Então tem bastante cliente mulher dessa área de saúde. Como que você define essa procura, esse mais acentuado de mulheres? Que elas são mais arrojadas? Sim. Olha, eu acredito que as mulheres, elas
No passado é sempre o homem que saía. Ele vai trabalhar, ele vai à luta e a mulher ficava em casa. Hoje as mulheres estão querendo sair e elas buscam essa expansão muito mais que os homens. Porque o homem normalmente hoje ele tá mais travado, tá mais recolhido. É muito mais fácil destravar uma mulher numa comunicação, de gravar um vídeo num celular, numa câmera, do que destravar um homem. Porque a mulher ela já quer, ela já vai. Lógico que ainda tem as travas que a mulher tem muito de ai, meu rosto tá torto, ai, eu tô com olheira, meu cabelo tá torto. Mas tudo isso pode ser ajustado, né? Tudo isso a gente vai organizando ali no meio da gravação, da criação de conteúdo. Mas a mulher, ela hoje tá muito mais solta pra ir pro mundo. Hoje ela se sente mais livre e ela quer fazer o dela. Acho que todas as mulheres hoje elas querem fazer o delas, assim. João, quais os produtos mais procurados pelas mulheres? Existe? Tem. Hoje, a maioria das mulheres que chegam até mim, elas falam: Jota, eu quero me posicionar. Eu quero mostrar quem sou eu de verdade. Trazer, exemplo, a maioria delas são mães. Eu quero linkar a minha maternidade com o meu mundo empresarial. E a gente faz essa ligação. Porque não adianta você querer ter um CNPJ forte se o seu CPF não é. A gente precisa trazer os dois. Porque você é a mesma pessoa. A pessoa que está vendendo é a mesma pessoa que é mãe. É a mesma pessoa que é esposa. É a mesma pessoa que cuida da casa. Então a gente tem que mostrar todo esse cenário real. Porque você não é um personagem. Você é uma pessoa real. E a gente precisa transmitir isso dentro das redes sociais. E hoje o produto que elas mais procuram é: quero me posicionar dentro das redes sociais. E o que eu ofereço? A gestão de marketing. Então, na realidade, esse ponto eu acho interessante. Você acha que, por exemplo, a mãe, ela não é apenas e tão somente uma vendedora. Ela, acima de... Em primeiro lugar, ela é a mãe. É uma família que está ali. Sim. Então, passar esse lado para quem assiste é importante? Sim, é muito importante para gerar credibilidade. Um exemplo. Vamos citar uma médica. Uma médica como cliente mesmo, minha. Ela é mãe. Ela tem 2 filhas. Qual é o público-alvo dela? Ela, vamos dizer que ela é uma dermatologista. O público-alvo dela vai trabalhar mais com estética. Então são outras mulheres que normalmente também são mães. Então se você mostra a sua maternidade, você vai conectar com o seu público-alvo que vai se conectar com você por você ser mãe. Mostrar a rotina de ser mãe, de cuidar das filhas, levar as filhas para a escola. Então, mostrar sua rotina conecta e ajuda a gerar confiança, credibilidade. E gerar credibilidade hoje para vender não basta só isso. Você precisa criar conexão, porque a pessoa que vai comprar de você, ela não quer só o seu produto. Inconscientemente ela também quer a sua presença, ela quer a sua essência ali, porque eu posso comprar um produto de qualquer pessoa. Qualquer médica vai vender uma consulta de dermatologia. Ou de outras áreas. Mas o que vai fazer eu conectar para comprar dessa médica vai ser ela, a identidade dela, a essência dela. E isso precisa ser mostrado para conectar e filtrar o público que você quer atender. É mostrar a sua rotina de forma estratégica. João, por exemplo, você chega a um problema bem simples, numa padaria. Entendeu? Alguém, dono de uma padaria: João, eu preciso da sua ajuda, quero aumentar minhas vendas e tal. Você concorda que não só a qualidade do produto é essencial, como a qualidade do atendimento é fundamental? Sim. Você passa isso para toda aquela equipe? Eu costumo dar toques, porque já atendi locais que a gente trabalhava um marketing muito bom, mas a maioria dos clientes que chegavam lá não tinham um atendimento bom. E eu dava toques. Olha, reclamaram aqui do atendimento dentro do Instagram. Disseram que chegou a comida fria. Então eu dou toques para ir melhorando. Mas cabe ao líder dessa empresa, o gerente, o gestor, o próprio dono, a organizar isso. A ter um espírito de liderança, de liderar. Porque o marketing ele vai gerar demanda para a empresa. Vai gerar cliente, vai gerar resultado, ele vai gerar novos seguidores. Mas não adianta você receber a pessoa na sua loja, ela não tem um atendimento que mostra dentro do seu Instagram. Então eu dou esses toques. Por quê? Aí o resultado da loja no presencial vai caindo, o offline tá bom, no caso o online lá, o digital tá ok,
As pessoas estão indo, mas aí chega lá e não tem uma experiência legal. E assim, a cada uma reclamação, você tem que trazer outros 6, 7 pessoas pra contrariar ali esse ponto de vista negativo. João, Entendeu? qual que é o prazo, por exemplo, que você dá? Existe um prazo pré-determinado, vamos dizer assim, para que uma pessoa tenha sucesso? Ela chegou, por exemplo, uma segunda-feira com você, no dia 1º de um mês. Você dá um prazo para ela, olha, você volta aqui tal dia, vamos nos reunir novamente, para ver como é que se processou, se eles seguiram as tuas orientações. Então, para você analisar os resultados? Sim, o sucesso ele é uma construção diária. Que todo dia você está construindo um pouco do seu sucesso. E vou chegar daqui 20 anos, nossa, já tô o auge do meu sucesso. Mas eu preciso continuar alimentando isso. Se eu não alimentar, esse sucesso ele vai cair. Ele vai passar essa fama. Esse meu poder aquisitivo, ele vai cair. E eu preciso estar sempre alimentando isso. E essa construção, ela é diária. Eu não posso falar que você vai ter resultado de um dia para o outro. Porque é uma construção. Tudo na vida. Mas o que o digital facilita é... Hoje uma empresa no presencial. Para ela ter bons resultados e boas vendas... E ficar durante um bom tempo no mercado... Vamos colocar aí ela ficar 10 anos no mercado. Ficou 10 anos... Esquece. Ela vai ficar por bons anos. Quantas empresas nós vemos, principalmente aqui em Taubaté, tem mais de 50 anos? E sem internet, sem digital. Mas o digital hoje ele está construindo empresas que o sucesso ele pode ser alcançado na metade desse tempo de 10 anos, em 5. Mas em construção. Mas o tempo de sucesso no digital, vamos colocar em uns 5 anos aí. Vendo mais ou menos a média do que quem começa hoje vai ter excelentes resultados. Vamos colocar 5 anos. Mais ou menos, porque aí o Instagram ele entende você, o algoritmo entende você, você estuda e entende mais o algoritmo. Você vai encontrando ali o seu nicho perfeito, o seu público-alvo perfeito, a entrega do seu conteúdo já está 100% ótima, sempre aperfeiçoando. Nesse tempo de 5 anos você já achou o seu próprio formato de conteúdo, então o próprio formato de vídeo, que hoje tem diversos formatos de conteúdo dentro das redes sociais. E aí eu dou tempo mais ou menos de uns 5 anos para ter sucesso, que é o tempo de construção. Mas não tenho hoje cliente que fica 5 anos comigo, porque eu tenho o quê? Eu trabalho com isso desde 2022, estamos em 2025, 3, 4 anos trabalhando com isso, né? E eu tenho bastante experiência já nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com isso. Eu não tenho clientes de 5 anos assim, mas eu entendo porque estudando as pessoas que hoje têm sucesso, é isso. Porém, a gente trabalha uma construção que nos primeiros meses, vamos colocar nos primeiros 3 meses, a gente tem um resultado legal, que a gente consegue notar. Eu divido em 3 fases do sucesso digital. A primeira fase acontece logo nos primeiros 3 meses, que é onde a gente nota de cara uma mudança de posicionamento dentro do perfil. É onde a gente passa a mensagem com mais clareza, tem um perfil com uma identidade um pouco mais posicionada. Na segunda fase é onde a gente já trabalha ali num perfil, a gente já consegue notar a questão de novos seguidores, mensagens, as pessoas pedindo orçamento, a busca por você, então a sua imagem está mais elevada. E a terceira fase do sucesso digital que eu gosto de falar é a fase de conversão, onde você já está com a agenda cheia, você já tem lista de espera, todo mundo quer o seu atendimento. Então são essas 3 fases que eu gosto de dividir. Pode acontecer de bombar de uma hora para outra? Pode, mas eu gosto de ser realista e falar que é uma construção. 3, 6, 9 meses, 1 ano. Você tem uma equipe? Tenho, hoje eu tenho uma equipe. Tenho a Raíssa, que é designer, tenho gestor de tráfego pago. Eu fico com a parte do estrategista, então a parte de toda a construção da linha de conteúdo, construção do que vai ser feito, a escrita dos conteúdos, a estratégia do conteúdo. Mando a demanda para a Raíssa, ela faz o design. Gestor de tráfego, quando a gente precisar, aciona o gestor de tráfego. Tem a parte também, tem o fotógrafo, então tem o Alexa, que é fotógrafo, faz as fotos dos meus clientes. Então, todo cliente que entra, eu sempre recomendo fazer uma renovação de portfólio, que é fazer um ensaio de fotos para fazer ali a construção da imagem do perfil. Então, a gente constrói um ensaio de fotos bem posicionado, com uma postura, com uma cor de roupa alinhada também à imagem pessoal do cliente. João, aquele cliente seu impaciente
que é tudo para ontem. Você fala que a resiliência, vamos dizer, é fundamental para ele continuar, para não desistir. Você já deparou com alguém assim? Sim. Se o cliente for muito paciente, eu mando embora. Simples. Começou a encher muito saco, tchau. Não é esse cliente que eu quero. Eu quero trabalhar com paz, diversão e alegria. Então eu já mando embora. Falo, ih, tá enchendo o saco demais. Tchau. Deu seu tempo de contrato. Mas é importante educar o cliente. Isso é importante em qualquer empresa. Para ele não montar em cima de você e para esse cliente entender que existe um processo como tudo na vida. Já se o cliente não tem paciência nem para enfrentar o processo digital, não dirá na vida. Para encerrar, o João, agora no próximo dia 17 de setembro, estará em Lisboa, a convite, entendeu? Para falar do seu trabalho. Gostaria que você falasse alguma coisa a respeito. Sim, esse convite foi um convite muito especial, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar e a gente receber essas oportunidades batendo na porta. Então hoje tem muita gente que eu tenho certeza que gostaria de ter essa oportunidade. Eu fico muito feliz de estar recebendo esse convite de palestrar em Lisboa para as portuguesas de lá. O tema do evento é empreendedorismo e espiritualidade. Então, como eu gosto de falar sobre mentalidade, que a mente é onde molda todo o seu presente, o seu futuro e principalmente o seu passado, a gente vai trazendo e ressignificando coisas na nossa vida para mudar o nosso futuro. Então eu gosto de falar sobre isso, então eu vou estar em um ambiente que eu vou falar sobre o que eu gosto, o que eu amo, sobre o meu trabalho, que eu vou levar o assunto de posicionamento digital. Eu vou levar a minha metodologia, que é a metodologia Fator Z, que é onde a gente trabalha observação, criação e execução. Então a gente observa, no caso eu observo todo o cenário, todo o cliente, então eu estudo ele. Eu crio, então entra a parte da criação, ali da linha de conteúdo, criar o que deve ser feito, o que será feito, e a gente executa. A gente vai para a parte de executar toda a estratégia do perfil. Então eu vou levar isso para as portuguesas de Portugal. E foi um convite que eu recebi, foi uma indicação, uma cliente minha indicou para a responsável desse evento. E a gente começou a conversar e deu muito certo. E aí vai ser dia 17 de setembro. Tô indo na próxima semana, inclusive. Aí eu vou para lá. E o evento é dia 20 e 21 de setembro. João, você sabe que costume de povos difere muito. Nós estamos num país sul-americano e você vai para um país europeu. Você já estudou sobre isso? Sim, estou em fase de estudar o mercado, porque assim, eu já tenho clientes lá fora. Eu tenho uma cliente na Itália, tenho uma cliente na Albânia. Então ela é uma influenciadora, então é um nicho totalmente diferente, mas a gente trabalha um conteúdo dentro do perfil dela, tanto trazendo uma comunicação, a gente traz uma comunicação bilíngue. As legendas são em português e inglês, porque ela tem bastante público aqui no Brasil também. E essa cliente da Itália, que é a Aretusa, ela é terapeuta, mora lá numa província de Roma, e ela atende tanto europeus quanto, e principalmente brasileiros, que tem muito brasileiro na Europa. Então ela atende esses brasileiros lá e eu trabalho toda uma comunicação ali com base em estudo do comportamento humano das pessoas. Então por isso que eu falo que o meu trabalho ele é um trabalho diferenciado, porque não é um marketing comum. A gente precisa estudar muito além do que estratégias de venda, estratégias de marketing. A gente tem que estudar as pessoas em si. Estudar o ser humano, então como o ser humano pensa. O que ele gosta, as coisas que ele curte, a vida que ele vive, pra gente conseguir criar uma comunicação dentro do perfil pra vender esse serviço dessa pessoa. E em Portugal não será diferente. Eu tô estudando todo o mercado de Portugal, como que as pessoas se comportam. Sei que lá as pessoas são um pouco mais... como que eu posso te dizer? Elas são mais internas, assim. O brasileiro é mais extrovertido, Isso. O brasileiro ele fala alto. Extrovertido, né? O brasileiro ele vai, mais comunicativo, ele é mais comunicativo. Os portugueses são mais retraídos, assim, mais fechados. Então a gente tem que trabalhar ali Oi, gosto muito de você, elogiar. Então tem muito disso também para conquistar e fazer esse estudo de mercado. Então tô sempre estudando, não só estudo uma vez só. Estudar o mercado de consumo é estudar sempre, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, porque o gosto das pessoas ele muda constantemente. João, como te encontrar? E gostaria, para finalizar, que você deixasse para quem nos assiste uma mensagem.
Hoje, se você quiser me encontrar, você tem as minhas redes sociais, você tem o meu Facebook, pra quem é do Facebook, João Pedro Giovannini. O meu Instagram tá como JP Oficial, o JP ele é por extenso, então JOTAP Oficial. Lá eu te ajudo e te posiciono dentro das redes sociais, como você pode vender e ofertar o seu produto sem perder a sua identidade. Então eu não te coloco em caixas, eu tiro você de caixas que você mesmo se coloca. Então, tiro você dessa caixa para expandir você para o mundo. E a mensagem que eu quero deixar aqui é justamente sobre isso. Não deixe as suas crenças limitantes, os seus pensamentos te travarem. Você pode ser muito maior do que você pensa. Basta você entender e ter essa consciência. Só começar a pensar sobre isso. Expandir você para o mundo. Se permita crescer e sair da sua zona de conforto. Muito bem. Bem, conversamos com o estrategista, o comunicador, o mentor, criador de conteúdos e um grande empreendedor, João Pedro da Silva. Para você, o nosso agradecimento, sucesso para você, principalmente em Portugal. Esperamos que futuramente você retorne. Pode deixar, tenho certeza. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.